Mas ele disse mais: o Espiritismo marcha ao lado da ciência, mas não se detém onde a ciência para, porque a ciência estuda os efeitos e o Espiritismo remonta às causas. Mais adiante ele volta a aduzir, no dia quando a ciência provar que os espíritas estamos equivocados em um ponto, abandonaremos este ponto e seguiremos a ciência. Depois destas afirmações audaciosas, a ciência vem confirmando o Espiritismo em todos os seus postulados. Desde o advento da física quântica, quando se pode entender em realidade que matéria é energia congelada ou energia aglutinada. E que a energia é nada mais do que matéria dissociada, conforme o conceito de Albert Einstein. Até as propostas grandiosas da psicologia transpessoal, apresentada aproximadamente por volta de 1975, na qual a velha psicologia materialista, que era apresentada em 3 escolas: a escola behaviorista, ou psicologia do comportamento, a escola de Viktor Frankl, ou a escola humanista, e a escola de Sigmund Freud, a psicanálise. Apareceu então agora uma corrente, a quarta força, para dizer que a criatura humana tem uma causalidade anterior. A criatura humana procede de uma inteligência e não da lei do acaso. Essa criatura desenvolve-se através das várias etapas da reencarnação. Etapas nas quais, em cada uma delas, adquire determinados valores. Numa, os valores intelectuais. Noutra, os valores emocionais. O que permitiu Allan Kardec cunhar o pensamento do nosso desenvolvimento intelecto-moral. A reencarnação foi adotada pela psicologia transpessoal como sendo a única explicação para as grandes problemáticas de natureza psicológica, psiquiátrica, para as denominadas enfermidades degenerativas. Mas só ficou aí o concurso da psicologia transpessoal, realizando a regressão de memória a existências passadas, detectou as obsessões, a interferência de entidades infelizes, destituídas de matéria, dando surgimento a psicopatologias muito graves, como a depressão, a síndrome do pânico, a esquizofrenia, o autismo, a hebefrenia, ou a transtornos de natureza fisiológica, nas enfermidades degenerativas, como a síndrome de Parkinson, o mal de Alzheimer, ou ainda no transtorno do pânico e nas várias manifestações dos cânceres. É o espírito portador de valores que na reencarnação apresentam-se de natureza positiva ou de natureza degenerativa. A Organização Mundial de Saúde já houvera estabelecido: não existem doenças, existem doentes. Doente é o espírito que, através dos atos perpetrados de maneira negativa, traz os fatores propiciatórios para que as enfermidades manifestem-se, ou para que os transtornos de natureza psicológica somatizem-se no caráter de natureza material. Então a doutrina espírita passou a receber a contribuição valiosa dessa doutrina notável que é a psicologia transpessoal. Mas não ficou aí. Quando houve a revolução da química, da física, da biologia, o Espiritismo está a um passo adiante, porque estudando a realidade do ser, remonta às causas da vida. Mas a problemática se tornou ainda mais fascinante quando, no ano de 2002, um notável geneta do comportamento, o Dr. Jim Hammer, publicou nos Estados Unidos um livro revolucionário,
Ele deu a esse livro o nome de O Gene de Deus. Porque com a decodificação do genoma humano, o DNA passou a ser a chave de muitos mistérios. Hoje, quando desejamos descobrir a genealogia de alguém e identificar a paternidade do indivíduo, recorremos ao DNA. E através do mapa genético, podemos afirmar sem sombra de dúvidas a ancestralidade daquele que está sendo examinado. O Dr. Jim Hammer, com a equipe de genetas do comportamento, acreditavam que nós éramos portadores de 100 mil genes em cada DNA. Depois desta grandiosa elaboração da engenharia genética, os cientistas estabeleceram 35 mil genes. Mas um desses genes é o gene de Deus, demonstrando que nós somos de origem divina, que Deus não é apenas o nosso pai biológico, não se trata de uma religião, mas de ciência pura, na área da genética do comportamento. O Dr. Miran e a sua equipe estudou demoradamente gêmeos univitelinos. Por exemplo, ao nascerem gêmeos iguais, um deles era mandado para a Austrália, o outro era mandado para a Europa. E à medida em que se desenvolviam, todos eles acreditavam em Deus. A crença em Deus é genética, não é adquirida. Adquirida é a religião. Nós temos a religião do nosso meio social, da nossa família, da nossa escolaridade. Mesmo que mais tarde aqueles indivíduos, por uma questão cultural, acadêmica ou emocional, deixassem de acreditar em Deus, a crença em Deus é genética. É a presença desse gene que estava dentro da criatura humana.